O acordo de sócios é um dos documentos mais essenciais para a saúde jurídica de uma empresa, especialmente de empresas de tecnologia e startups, e este é o tema de hoje. Mais do que isso, a gente vai falar sobre quais são os elementos que ninguém te conta, mas que deveriam estar no seu acordo de sócios para você consultar, se não tiver, correr atrás disso. Meu nome é Lucas Mantovani, sou cofundador aqui da Safe, sou advogado de startups e a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal do YouTube, no nosso blog, lá no nosso site da Safe, a respeito do acordo de sócio. É um documento realmente fundamental, é muito comum no mercado de startups e tecnologia, justamente porque são empresas que envolvem participação societária e que tem uma dinâmica de distribuição de participação societária muito grande, muito fluida, justamente porque startups captam investimentos, startups trazem conselheiros em troca de equity, startups utilizam modelos de partnership, stock options, vesting, que todos envolvem participação de ações, participação acionária. Então, você olhar para a parte societária em uma startup é totalmente diferente de olhar para uma parte societária, quase não sai, olhar para a parte societária em uma empresa mais tradicional. Você precisa ter uma atenção especial para a sociedade dentro de uma startup. E o acordo de sócio é o documento que vem para regimentar, para trazer solidez para a sociedade de uma empresa e principalmente, aí já a primeira coisa que ninguém te conta sobre o acordo de sócio, ele não serve para proteger os sócios. O acordo de sócio serve para proteger a empresa dos sócios. Porque sim, muitas vezes o sócio se torna um grande problema para as empresas, para as startups. E a proposta do nosso vídeo é falar de alguns elementos aqui que não podem faltar no seu acordo de sócio, que vale a pena você considerar antes de elaborar esse documento ou até mesmo antes de assiná-lo. Se você já assinou, já tem um acordo de sócio, parabéns, deu o primeiro passo, mas é importante considerar se esses elementos estão no seu acordo de sócio. Validar ali se realmente faz sentido para você. Então eu vou trazer aqui alguns elementos fundamentais, espero que vocês possam aproveitar o nosso conteúdo e antes de começar, já peço para você deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e se chegou no nosso canal agora, aproveita para se inscrever, porque a gente tem muito conteúdo foda aqui no nosso muito conteúdo foda aqui no nosso canal do YouTube. Vamos lá, o primeiro item que não pode faltar no seu acordo de sócio e que poucas pessoas vão te contar são os direitos especiais de voto, de veto, os direitos preferenciais para um sócio ou para outro, porque dentro de uma sociedade a gente não pode pensar que tudo vai ser 50-50, tudo vai ser igual para todo mundo. Isso não é uma regra. É claro, a gente tem que buscar o equilíbrio ali entre as partes que são os sócios envolvidos na operação, mas você pode definir direitos e obrigações diferentes para cada um dos sócios, de acordo com o perfil do sócio, de acordo com a participação societária, de acordo com o que se espera daquele sócio. Tem muitos sócios que vão estar 100% na operação, outros não estarão 100%. E aí, dentro da estrutura da empresa, da dinâmica empresarial, você tem que colocar já na estrutura de um acordo de sócios esses direitos especiais, até para você não se engessar muito, né? Vamos imaginar um cenário numa sociedade com dois sócios. Se você for depender da unanimidade para tudo, vai ser difícil andar com algumas coisas. Existem decisões no dia a dia da empresa que é importante que o sócio ali que cuida daquela área tenha alguma autonomia. E aí você traz esses direitos especiais para dentro do seu acordo de sócios. Dois exemplos, por exemplo, que a gente pode mencionar: o direito de veto. Você pode estabelecer, por exemplo, que um sócio ele vai ter o direito de veto a respeito de determinadas decisões da empresa, decisões que envolvem transações financeiras superiores a 50 mil, por exemplo. Você pode definir isso. Isso é uma questão específica que pode estar no teu acordo de sócio. Um outro tipo também de direito especial é o direito de preferência, que você pode estabelecer para apenas alguns sócios. Não precisa todo mundo ter direito de preferência de compra de ações da empresa. Você pode estabelecer que apenas um ou outro sócio vai ter essa preferência na hipótese, por exemplo, de uma saída antecipada ou até mesmo de uma transação ali de cotas ou ações da companhia. O segundo elemento que poucas pessoas dão atenção dentro do acordo de sócio, mas que é fundamental que você tenha aí no teu instrumento jurídico, é a definição da assembleia, ou do papel da assembleia de sócios. Uma sociedade ela é muito mais do que simplesmente pessoas que se reúnem para fazer uma empresa. A sociedade ela envolve obrigações, envolve algum nível de, até mesmo de burocracia, uma burocracia importante, uma burocracia que vai manter as coisas nos eixos. E vocês, como sócios, não podem ficar no amadorismo de ficar resolvendo coisa pelo WhatsApp o tempo todo, ficar tomando decisões importantes, estratégicas para o negócio, sem realmente sentar em uma assembleia de sócios e conversar a respeito daquilo, discutir e tomar uma decisão em conjunto, né? Até a gente, quando a gente faz um acordo de sócio aqui na Safe para os nossos clientes, a gente sempre recomenda que se adote como boa prática começar a fazer registro de ata das reuniões de sócios, porque isso é uma assembleia de sócios. É claro, quando você tem poucos sócios, essa formalização se torna até, às vezes, desnecessária em alguns casos.
Mas para questões importantes e relevantes, decisões estratégicas e fundamentais para a sua empresa, é importante sim que você faça o registro das reuniões em uma ata e os sócios que participaram daquilo tomem ciência da ata e concordem com ela. Até para no futuro, caso uma decisão que vocês tomaram juntos ela dê algum problema, um dos sócios não venha argumentar, vocês tomaram essa decisão sozinho, não tem nada a ver com isso. Não, os sócios tomam decisões juntos. E aí você precisa ter algum nível de formalismo para garantir que esse registro e essa documentação seja feito na Assembleia de Sócios. Então é importante definir esse tipo de obrigação já, esse tipo de dever para os sócios dentro do acordo de sócios, para ninguém argumentar depois que não sabia o que estava fazendo. O terceiro item, que é muito relevante para um acordo de sócios, é um mecanismo, na verdade, de resolução de conflitos. Né? Assim, dentro da estrutura de um acordo de sócios, a gente sempre recomenda que você defina ali quórums para tomada de decisões. Né? Então é importante, por exemplo, que para uma decisão de gestão você tenha pelo menos 75% de participação votante ou mais para tomar aquela decisão. Se tiver menos, não vai tomar. Né? Para decisões menos impactantes, você pode estabelecer que é a maioria absoluta. Então 50% mais um já é suficiente para tomar uma decisão. Em outros casos, você pode definir que o sócio vai tomar a decisão de acordo com a área que lhe compete. Né? Cada sócio toma conta de uma área, tem um papel dentro da empresa, e aí dentro daquela área ele vai ter algum nível de autonomia para tomar decisões. Mas e quando a disputa, quando vocês não realmente chegarem num consenso, quando não houver uma concordância, quando houver muita briga, muita discussão a respeito de um tema, especialmente quando tem poucos sócios, quando você tem 2 sócios, por exemplo, é possível estabelecer dentro do acordo de sócio a possibilidade de você trazer um terceiro imparcial para poder ajudar na tomada daquela decisão. Isso pode ser um conselheiro, pode ser um advisor da empresa, pode ser uma pessoa específica que vocês podem colocar o nome dela no acordo de sócios, né? É mais incomum, mas pode acontecer. Mas é importante prever essa possibilidade para vocês também não se amarrarem, porque senão fica aquela velha história de ou a gente toma a decisão junto e vai em frente, ou a gente não toma e fica travado. É importante você, de repente, trazer uma opinião externa até para ter um olhar macro, um pouco mais holístico a respeito do que está acontecendo, para tomar aquela decisão. E isso é super viável, é super bem-vindo dentro do acordo de sócios, e muita gente acaba ignorando. Então, colocar isso lá dentro vai ser importante para vocês numa dinâmica ali onde há uma desavença, um desalinhamento específico sobre um tema específico da empresa. Você tem essa abertura para trazer alguém de fora para opinar ou para ajudá-los a tomar uma decisão. O quarto item que é fundamental dentro de um acordo de sócios, na verdade, eu vou inserir 2 itens em um só, para ficar mais fácil. É a possibilidade de criação de um conselho. Tá? Esse conselho a gente pode definir aqui, pensando aqui de cabeça agora, pelo menos 3 tipos de conselho. Tá? Conselho consultivo, conselho administrativo e conselho fiscal. Eu vou explicar um pouquinho a diferença de forma bem superficial, depois a gente pode entrar em detalhes. Deixa aqui nos comentários, na verdade, se você quer que a gente fale sobre os conselhos, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de trazer essa informação para vocês. Mas o conselho consultivo, pessoal, ele não toma decisões. A diferença dele para os outros é que ele não participa ativamente de decisões. Ele é um conselho consultivo, ele é para consultas. Então, os sócios têm uma decisão estratégica para tomar ou tem um desafio específico que eles estão enfrentando, eles vão levar para o conselho consultivo para obter ali daquela experiência daquelas pessoas que fazem parte do conselho uma opinião, um posicionamento, uma ideia, uma luz, criar conexões. O conselho consultivo serve para isso, tá? O conselho administrativo e o conselho fiscal já estão um pouco mais ativos na gestão diária da empresa, eles já vão efetivamente tomar decisões, inclusive em companhias maiores, em sociedades por ações, sociedades anônimas, conselhos administrativos decidem inclusive se vão contratar ou demitir um CEO, ainda que ele seja um sócio fundador. Olha só o poder que o conselho administrativo tem. Então você tem que pensar esses aspectos já desde o início. Para uma etapa inicial, se você ainda é uma sociedade limitada, basta prever no acordo de sócios que vai haver ali um conselho consultivo e se houver, vocês vão definir juntos ali, de acordo com o critério de decisão dos sócios, quem vai ocupar as cadeiras no conselho consultivo. Porque o conselho consultivo não tem um impacto direto nas decisões, então você não precisa ter tanta preocupação. Agora, se você está num estágio um pouco mais avançado, está querendo virar uma sociedade anônima ou já é uma sociedade anônima, uma sociedade por ações, você já pode instituir conselho de administração e conselho fiscal. E aí você tem que definir quais são os critérios para a pessoa que vai ocupar a cadeira ali de conselho fiscal, quem vai ocupar a cadeira de conselho administrativo, até porque essa sim é uma decisão que impacta o negócio. Afinal de contas, o conselho administrativo toma decisões. Então é importante considerar isso já no teu acordo de sócios, se você está nesse estágio um pouco mais avançado. Até porque, numa estrutura empresarial, se você vai virar uma SA, o seu acordo de sócios lá do início, ele vai virar um acordo de acionistas, que é praticamente obrigatório para sociedades anônimas. Então, é importante olhar para esse aspecto também, mas como eu disse, 3 elementos em um só aqui. É importante olhar para conselho,
Aí, dependendo do seu estágio, você define qual conselho você acha que faz sentido para a tua empresa e cria ali, né, define já junto com os demais sócios e acionistas quais são os critérios para definir quem vai ocupar as cadeiras desse conselho. Lembrando que o conselho de administração toma decisões efetivamente, aprova contas, aprova orçamento. O conselho consultivo não, ele já tem um papel um pouco mais externo ali de ajudar a tomar decisões estratégicas dentro da companhia. Vamos lá para os nossos últimos 2 itens, tá? Para a gente poder fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro. O penúltimo item é o critério ou quais são as questões, né, as ações ou iniciativas que são consideradas falta grave por parte de um sócio. Se você não coloca no acordo de sócios essas situações que vocês como sócios entendem que são relevantes para retirar um sócio da sociedade, você pode ficar à mercê de uma decisão judicial no futuro, caso seja necessário, porque você vai ter que judicializar aquilo para resolver. Se você já coloca no acordo de sócios critérios objetivos ou questões objetivas que caracterizam uma falta grave por um sócio, você tem uma liberdade um pouco maior, claro, né? Você tem que definir isso e definir o que vai acontecer, que é efetivamente a retirada daquele sócio. Mas se você tem isso no acordo de sócios, onde todo mundo assinou de forma legal, formal ali, você pode utilizar um mecanismo contratual para afastar um sócio, sem precisar levar isso à justiça. Você consegue utilizar um meio ali contratual para tomar essa decisão. E aí essas faltas graves, a gente costuma recomendar questões mais óbvias, né? Então, um assédio sexual na empresa, uma questão de corrupção, uma subtração de recursos da empresa para fins pessoais, uma questão mais grave ali, sei lá, de racismo, por exemplo, né? Ou então uma questão específica que impacta diretamente a reputação da empresa no mercado. Você pode estabelecer esses critérios de forma objetiva, mas aqui entra elementos até mesmo culturais, que você como sócio, vocês como sócios podem escolher, por exemplo, valores que vocês prezam muito e que se forem rompidos por um sócio, dariam causa para a retirada dele da sociedade. Então, o acordo de sócios é o momento de você discutir essas coisas, colocar de forma expressa lá dentro para você se proteger. E como eu disse lá no início, para proteger a empresa de um sócio ruim. Se você não tem esses mecanismos dentro do contrato, você fica à mercê de um terceiro para tomar essa decisão e aí vai ser ruim para todo mundo. Então, é uma conversa sensível, uma conversa difícil, mas que tem que ser colocada no teu acordo de sócios, caso você ainda não tenha. E por fim, aí tem tudo a ver com essas questões de saída, retirada de um sócio, você tem que definir quais são as hipóteses de saída de um sócio. Seja ela voluntária, amigável, seja ela não amigável. Uma situação ali mais grave onde você vai realmente afastar um sócio. Então esses elementos que a gente conversou aqui hoje, acho que em última instância, como eu disse, num cenário mais catastrófico, você vai ter que afastar um sócio. Um sócio vai ter que sair da sociedade. E aí, para você não ter que recorrer à justiça para discutir questões, discutir haveres, discutir valor de empresa, estabelece um contrato ali de forma objetiva, porque você vai ter uma liberdade um pouco maior para afastá-lo. Ainda que se judicialize de algum modo, você tenha uma proteção contratual. Afinal de contas, todo mundo assinou aquilo de forma voluntária. Ninguém foi coagido a assinar um acordo de sócio. Então você estabelece já esses critérios específicos e as hipóteses de saída de um sócio, e aí isso vai muito também do interesse pessoal, né? Tem sócios que de repente querem fazer um exit antecipado, querem sair e receber um valor específico, até questões relativas ao valor que o sócio vai receber numa saída tem que ser colocado no acordo de sócio. Se ele vai sair amigavelmente, se ele quer sair voluntariamente, você pode definir que ele vai receber um valor X, de acordo com o valuation da empresa. Se ele vai sair de forma não amigável, se ele for afastado forçadamente da empresa, da sociedade, você pode estabelecer que ele vai receber de acordo com o valor contábil da empresa, que é muito abaixo do valor de mercado. Então você meio que pune aquele sócio, tirando da mão dele a valorização do negócio em si, porque ele cometeu uma falta grave, ele tem que sair, é isso mesmo. É para proteger a empresa em si. Se isso vai ser judicializado depois, é uma discussão que a gente tem que ter no segundo momento. Mas ter isso no contrato vai te antecipar muita coisa e vai te garantir uma tranquilidade maior para tomar essas decisões mais sensíveis na sua empresa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado este vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais denso, com muito conteúdo, mas de um assunto que é fundamental para qualquer empresa, para qualquer startup. Acordo de sócios não pode faltar na sua startup, na sua empresa de tecnologia. Faça acordo de sócios. Se você não tem quem fazer, alguém para te ajudar, procure a Safe. A gente está aqui para te ajudar nisso. A gente já fez centenas de acordos de sócios para as empresas que a gente atende aqui, então certamente podemos te ajudar a cuidar da parte societária da sua empresa e de várias outras esferas aí do jurídico do seu negócio, tá? Clica no link aqui que está na descrição para poder falar com o nosso time, agendar uma reunião, e eu também te peço mais uma vez para você se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Essa curtida ela não custa nada e ela ajuda muito a gente. É um passo muito importante para a gente expandir o alcance desse vídeo e chegar até mais pessoas. Eu sei que é um saco, todo youtuber aí fica pedindo
o like, mas realmente faz sentido, tá? É bom deixar o like de vocês aqui pra gente, para nos ajudar a chegar até mais pessoas, e conferir também aqui no finalzinho, a gente vai deixar 2 vídeos para você ver outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal, inclusive até sobre a cor de sócio, tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo.